Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje chegamos naquele assunto que vocês estavam loucos que começasse. Yuri, quando era estudante, gostava também, né, Yuri? Reino vegetal, chegamos nas plantas. Tem aluno que quando você diz isso, ele, na sala ele faz, vixe, tu escutou, dá para escutar daí da câmera. Vixe, queria que a floresta amazônica pegasse fogo. Tem gente que é assim, Yuri. Na verdade, reino vegetal é um assunto que o aluno tem um pouco de raiva, porque quase sempre o aluno vê esse assunto no fim do ano, no último bimestre do segundo ano, quando ninguém quer mais nada com a vida. Às vezes vê de forma ineta do terceiro ano, que é até pior. E o professor dá na carreira, começa logo com essa primeira aula aqui, onde o aluno não entende como é que uma planta reproduz. Porque é um jeito muito diferente de reproduzir. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, se isso cai no Enem, bastante. Vem caindo muito, principalmente nesses 2 últimos anos, certo? Qual a necessidade que eu tenho de aprender isso para a minha vida, professor? É para passar no Enem. É para passar no Enem, né? Porque antes da gente pensar que já é um profissional universitário, a gente tem essa prova para vencer. E sabendo que normalmente o concorrente não gosta muito desse assunto, vamos acertar essa questão. Que normalmente é uma questão média, às vezes até difícil, certo? Como é que eu reconheço uma planta como ser vivo? Para ser um vegetal, você tem que observar todas essas características. Qual o perigo? Tem uma alga que tem basicamente todas essas características e ela não é considerada planta. Então pode cair uma questão de evolução vegetal e aí você vai ter que saber desse número 1. Vamos começar a comentar, certo? Para ser um vegetal, o indivíduo ele tem que ser autótrofo e fotossintetizante, tem que produzir seu próprio alimento e fazer fotossíntese, salvo raríssimas exceções. A gente tem uma plantinha chamada cipó-chumbo, que é um parasita, estuda melhor em ecologia, na relação de parasitismo vegetal. O cipó-chumbo é autótrofo, fotossintetizante? Não, porque ele é parasita, ele já pega a seiva que tem glicose, a seiva elaborada do outro vegetal. Mas, em regra, planta tem que ser um indivíduo autótrofo, fotossintetizante, multicelular, certo? Para ser uma planta tem que ter um corpo formado por um conjunto de células, tem que ter tecidos. Sésseis, o que são indivíduos sésseis? São indivíduos fixos no substrato. Você, no seu estado normal, não vai ver uma planta fazendo locomoção. Locomoção não é a mesma coisa de movimento, então já vamos diferenciar. Vegetal tem movimento. É só você observar o girassol. O sol vai andando e ele vai procurando o sol. Isso é movimento. Mas vegetal não faz delta S, ou seja, variação de espaço. Você não vai ver o girassol caminhando. Eu digo no seu estado normal, você não vai ver isso. Aí o que é que acontece? O vegetal, então, ele é fixo num substrato. Ele é sessile, certo? Mesmo aquela planta que vive em cima de outra planta, chamada de epífita, sim, ela está fixa ali num substrato. Parede celular de celulose é o principal componente da parede celular aqui, ó. Celulose. Tem hemicelulose, alguns pectatos também, mas principalmente celulose. Para ser planta tem que ter clorofila A e clorofila B. Aquelas clorofilas que vão participar lá na fotossíntese da fotofosforilação cíclica, só a clorofila A, e na cíclica, a clorofila A e clorofila B. Aquela história de P700, P680, enfim. Reserva, amido, é a reserva de carboidrato aqui, ó. Amido e óleo, a reserva de lipídio dos vegetais, ó. Amido normalmente uma planta guarda no caule, na raiz, nas sementes. Óleo normalmente onde? Nas sementes. Enfim, substância de reserva. Ciclo reprodutivo. Aqui é onde o aluno começa a se complicar, no ciclo reprodutivo. Por quê? O ser humano, uma coisa interessante. Você tem um macho, 2N, uma fêmea, 2N, faz gameta com metade da carga genética, espermatozoide N, óvulo N. Fecundou um zigoto dentro da fêmea, 2N, nasce o bebê com a mesma carga genética dos pais, 2N. Isso é um ciclo diplobionte, porque todo ser vivo é diploide nesse ciclo. Os pais e o bebezinho que nasce. Só que as plantas são um pouquinho mais complicadas na reprodução, elas são mais elaboradas. Primeiro, você vai observar 2 fases de vida no ciclo. Se for um ciclo reprodutivo de planta, uma hora o vegetal vai estar numa fase N. A gente chama de haploide. Opa, ciclo haplo é porque vai ter uma fase de vida N.
E depois vai ter uma fase de vida 2N. 2N. É o diplo. Então, ciclo haplodiplobionte. Já posso adiantar para vocês que sempre essa fase de vida N vai produzir gameta, vai ser um gametófito. E sempre a fase de vida 2N vai ser aí um esporófito, um produtor de esporo. Então, a gente vai colocar a planta em dois extremos, o esporófito e o gametófito. E a gente vai ver o que acontece nesse ciclo, que vai alternar, vai ser um ciclo alternante. Vai ter alternância de geração, que a gente chama de metagênese na biologia. Uma hora está na fase de esporófito, outra hora está na fase de gametófito. O que é que a gente vai ter que saber? Qual a fase dominante do ciclo? Dependendo da planta, essa fase dominante pode mudar. Daqui a pouco a gente vê isso. É um grupo monofilético das embriófitas. Tem que pertencer a esse grupo. Professor, eu não sei o que é um grupo monofilético. A gente vai estudar isso aqui melhor em cladística, certo? Mas eu já posso adiantar que um grupo monofilético é aquele que tem um ancestral comum e esse ancestral é único dos indivíduos representantes desse grupo. A gente chama de ancestral comum exclusivo do grupo, certo? Aqui, nesse pontinho, temos um ancestral. Ele é um ancestral comum de todas as plantas e é exclusivo de planta, não serve como ancestral para uma alga, para nada disso. Então, este grupo aqui, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, isso aqui é um grupo monofilético, certo? Outro grupo monofilético está aqui, gimnosperma e angiosperma, grupo monofilético. Aqui, de quê? Das fanerógamas, plantas que têm estrutura reprodutiva visível. Resumindo, para ser uma planta, tem que participar desse grupo monofilético das embriófitas. E qual é a principal característica de uma planta para ela ser chamada embriófita? Aqui está a questão que diferencia plantas de alga verde. Alga verde não tem essa última característica. Alga verde não é embriófita. O embrião não se desenvolve dentro da fêmea. É inclusive um embrião maciço, porque a gente já viu em embriologia. No nosso embrião, abre cavidade. Ali na blástula, já tem a blastocele, que é uma cavidade cheia de líquido. Planta não. É um embrião maciço, passa a vida toda. E planta tem um particular. É um embriãozinho que cresce do centro para as extremidades. Assim, guarda essa informação. Do centro para as extremidades, o crescimento de um vegetal. Então, grupo monofilético das embriófitas, o embrião se desenvolve dentro da fêmea. É mais ou menos como a fêmea humana, o embrião se desenvolve dentro dela. Para ser uma planta é como se a fêmea tivesse que engravidar, igual a fêmea humana. Alga não, alga normalmente joga gameta aí na água. Ou se acontecer a fecundação interna, esse embriãozinho vai ser liberado, certo? O que é que acontece? Plantas todas são embriófitas. Esta característica, se o Enem te perguntar, retira a alga verde, que é a mais próxima das plantas, a gente acredita que é até ancestral, tem ancestral comum com os vegetais, elas não estão inclusas no reino vegetal, na botânica, por quê? Porque não tem essa última característica, certo? Todas as outras, a alga verde tem o ciclo reprodutivo, reserva, clorofila A e B, céssio, autótrofo fotossintetizante, tem a alga verde multicelular. Outra característica interessante que a alga verde tem, igual à planta, é que o cloroplasto de uma alga verde tem duas membranas, igual de vegetal. Outras algas, que não seja a alga verde ou a alga vermelha, que são as mais próximas dos vegetais, o cloroplasto tem 4 membranas. É uma historinha que a gente estuda de endossimbiose primária, coisa de cloroplasto de 2 membranas, endossimbiose secundária, coisa de cloroplasto de 4 membranas. Quando você for dar uma olhadinha, quando estiver estudando o cloroplasto, lá na fotossíntese, procura endossimbiose primária e endossimbiose secundária. É um assunto interessante para cair no teu Enem, certo? Endossimbiose primária. Quem tem esse tipo de endossimbiose? Cloroplasto de endossimbiose primária. Plantas, algas vermelhas e verdes só. Endossimbiose secundária, todas aquelas algas que você estuda em reino protista, tá bom? Fora, obviamente, alga verde e alga vermelha. Para a gente continuar aqui, evolução vegetal. Isso aqui é muito bom para cair na prova, tanto é que já caiu, né? O que é que acontece? Temos um ancestral primitivo aqui. Cada pontinho desse escuro, dá para dar um zoom aqui, Yuri? Nessa parte, para ficar bem clara. Essa parte do centro aqui, valeu. Aí o que é que acontece, Esse pontinho e esse pontinho a gente vai chamar de nó, quando estiver estudando em cladística, certo?
Isso aqui representa um ancestral comum, um grupo ancestral que sofreu uma separação. Sei lá, uma cordilheira de montanha surgiu aí no meio e separou essa população ancestral em duas outras populações. Então a tendência é que você tenha uma evolução diferente para a população que ficou de um lado da cladogênese e do outro lado também, por causa da pressão seletiva, que teoricamente vai ser diferente, certo? O que é que eu quero mostrar a vocês? Você pega aqui, isso aqui se chama ramo. Você pega o ramo e qual é a informação que a biologia te dá? Que o grupo que está aqui no término, ou seja, o grupo terminal, tem características muito próximas desse ancestral. Quem ficou nessa parte, nesse eixo aqui, sofreu mais modificação em relação ao ancestral. Então, briófitas são plantas, entre aspas, primitivas, porque elas são muito próximas do ancestral mais afastado das plantas. Então, é uma planta mais próxima do ancestral, a gente diz que é uma planta mais primitiva, numa linguagem mais simples, certo? Esse ancestral aqui, quem é muito próximo desse ancestral aqui? Pteridófita. Então, na escala evolutiva, Pteridófita vai ser, entre aspas, um pouquinho mais evoluída do que uma briófita. Aí a gente vai para esse ancestral aqui, quem é muito próximo dele? Vamos para o ramo, as gimnospermas. Muito próximo desse ancestral. Então, qual é a planta mais distante de todos os ancestrais? A angiosperma. Por isso que a gente diz que, entre aspas, é a mais evoluída, certo? Lembrando que quem determina se o indivíduo é evoluído ou não, vai ser o meio. O meio é quem seleciona. Mas a gente tem essa história de ficar dizendo assim, a planta mais evoluída porque ganhou mais características com o tempo. Teve mais modificações. E normalmente essas modificações são benéficas, porque senão a seleção natural não ia selecionar positivamente essas modificações, certo? Então tá aqui o ancestral primitivo. Só para você ter uma ideia, se eu fosse colocar alga, eu ia ter que puxar um ramo aqui, ó. Puxar um ramo aqui, assim, ó. Então aqui na ponta está uma alga verde, certo? Notem, a nova característica que apareceu, ou seja, o desenvolvimento de embrião no interior da fêmea, essa história de ser embriófita, basicamente nesse ancestral. Então, esse é o ancestral comum e exclusivo das plantas. Qual é a planta que mais parece com esse ancestral? Vamos para o ramo? Briófitas. São os indivíduos mais primitivos. Por que briófita é planta? Simplesmente porque o embrião se desenvolve dentro da fêmea e ela tem todas as características que a gente viu no número 1, certo? Então, é o vegetal mais rudimentar. O grupo ancestral que permaneceu no eixo, que não foi para o ramo, sofreu aí mutação. Vasos condutores, a gente vai ver xilema e floema, condução de seiva, bruta e elaborada. Esses vasos condutores foram ganhos em grupos ancestrais. Depois a cutícula, que é um revestimento para o vegetal não perder muita água para o meio, ficou mais espessa. Então, se você for observar todo o vegetal aqui acima, está aqui o grupo ancestral. Pteridófitas são os primeiros vegetais que possuem vasos condutores e cutícula espessa. Cheguei no ancestral, Pteridófita conservou essa característica, certo? Então, Pteridófita tem tudo que está abaixo, o vegetal possui. Então, vamos lá para o ancestral. O que é que Pteridófita tem? Cutícula espessa, vasos condutores, desenvolvimento do embrião no interior da fêmea, certo? Ancestral, Pteridófita muito próximo, vamos continuar. O que é que foi ganhando mais? Ganhou estróbilo. Estróbilo é uma estruturazinha que parece umas escamas assim, ó. Essa estrutura é análoga à flor, não é uma flor, mas é análoga à flor, vai servir para reprodução, certo? O pessoal chama de cone, muitas vezes, o estróbilo. Quem tem isso é pinheiro, certo? Ganhou o estróbilo ancestral, ganhou tubo polínico, ganhou semente, gimnosperma. Está aqui o ancestral e a planta que é muito próxima do ancestral por causa do ramo, aquela história do ramo. Então, gimnospermas, se a gente for fazer uma revisão, vamos subindo. Desenvolvimento embrionário no interior da fêmea, gimnosperma tem vaso condutor, tem cutícula espessa, tem estróbilo, tem tubo polínico e tem semente. Chegou no ancestral, puxou, acabou para a gimnosperma. São as características aí. E por último, o vegetal top de linha, angiospermas. Por quê? Continuando no eixo principal, mutação, apareceu flor e fruto. Então quer dizer que angiosperma é o vegetal top de linha. Completo, meu amigo. Vamos para a angiosperma.
Desenvolvimento do embrião no interior da fêmea tem vasos condutores, cutícula espessa, estróbilo, tubo polínico, semente, flor e fruto. Chegou em angiosperma. Então, quando estiver observando um clado, não observa da esquerda para a direita, como muita gente pensa que uma briófita se transformou numa pteridófita. Não. Briófita tem um ancestral comum próximo das pteridófitas. O caminho é curto, ó. Ancestral comum. Já é mais distante para a gimnosperma. Pteridófita tem ancestral comum próximo de gimnosperma. E gimnosperma tem ancestral comum próximo de angiosperma. São mais aparentadas, mas não vai dizer que uma gimnosperma virou uma angiosperma. É mais ou menos como aquela evolução dos hominídeos. Você tem ali o hominídeo, aí ele vai levantando e de repente ser humano, uma evolução em linha reta, coisa que não existe. Tem ancestral comum, pode ser mais distante, pode ser mais próximo, enfim. Porque senão, se dissesse assim, o pessoal tem mania de dizer, o homem veio do macaco. Não, nunca a ciência disse que o homem veio do macaco. Porque senão aquele macaco da bica daqui a alguns milhões de anos virava um ser humano, né? A bica é um zoológico que a gente tem aqui em João Pessoa. Aí o que é que acontece? O homem tem ancestral comum com o macaco, um bicho que nem era macaco, nem era ser humano. Uma parte desceu, fez uma separação, uma parte desceu das árvores, outra ficou nas árvores. A teoria é que os que ficaram nas árvores originaram o grupo aí dos símios. E os que vieram para o solo, os hominídeos, certo? Mutação é algo que acontece ao acaso, pressão seletiva diferente. Por exemplo, ficar ereto no que ficou no solo é bacana. O que estava lá na árvore, essa característica é seleção negativa. Então é sempre assim que você tem que pensar, certo? Grupo ancestral, separa e aí a seleção natural vai fazendo a seleção das mutações que acontecem ao acaso. Aí o que for mais apto para o ambiente vai sobrevivendo, a característica que não interessar ela vai desaparecendo, certo? Pressão seletiva distinta, vocês já viram aí a evolução. Enfim, eu coloquei uns nomes aqui, ó, embriófitas, todas as plantas, o embrião desenvolve dentro da fêmea. Traqueófita é planta que tem vaso condutor, certo? Planta que tem tubo polínico, sifonógama, isso aqui, olha, os autores, eu não sei não. Vamos lá, vamos falar porque sifonógama. O pessoal chama aquele cano que sai da pia de sifão. Olha onde vai a cabeça de um biólogo. O tubo polínico, você pega um grão de pólen, ele normalmente assume este formato aqui, ó. Que são as célulazinhas, os gametas. Aí acharam isso aqui parecido com um sifão de pia. Olha, Yuri. Esse povo usa coisas ilícitas, não usa da biologia? Aí, ó, um sifão de pia, meu amigo. Aí disseram que planta que tem tubo polínico tem sifão, é sifonógama. Dá vontade de matar. Um indivíduo desse não tem um Enem para fazer no fim do ano, não. Viu? Enfim. Sifonógama é planta que tem tubo polínico. Se tem semente é espermatófita, porque esperma quer dizer, sabe o que, Yuri? Quer dizer semente, esperma. Então, espermatófita é planta que tem semente. Eu estou conversando com o Yuri porque eu não aguento mais dar aula para as cadeiras, elas não têm nenhuma dúvida, Yuri. Então, aquela cadeira, como ela está parada, está com sono, coitado. Antófitas. Antófitas são plantas que possuem flor. Cuidado que estróbilo, que é coisa, vamos subir, estróbilo é coisa de gimnosperma, não é flor. Flor tem que ter pétala, sépala, a gente vai estudar a flor, inclusive. Aí eu falei igual a Benício, agora meu filho, inclusive. Flor, quem tem angiosperma. Pode cair uma pergunta assim, por que as angiospermas dominaram o planeta? Porque assim, 90% das plantas são angiospermas do planeta. O que justifica essas plantas terem dominado o planeta? Tem que ser alguma coisa que é só delas. O quê? Flor e fruto. Flor facilitou demais a polinização. A gente vai ver que a gimnosperma, vamos subindo aqui, ó, já tem tubo polínico, então já tem grão de pólen, mas ela não tem flor. Então ela não atrai muito polinizador. A única polinização de gimnosperma é pelo vento. Quando você chega em angiosperma, a polinização dá uma explosão. Porque além de fazer polinização pelo vento, como a angiosperma está aqui, angiosperma, vamos subir, tem flor, ela faz polinização por inseto, por pássaro, por morcego. Enfim, a flor aumentou muito a polinização. Para a planta reproduzir, ela tem que fazer polinização. Então, essa planta reproduz muito. E, além disso, fruto. Fruto deu um alcance muito grande para a semente. Ajudou muito a disseminar a semente. Por quê? Porque, por exemplo, alguns animais se interessam pelo fruto.
engolem a semente e liberam nas suas fezes essa semente bem distante. Então a planta foi realmente espalhando como se fosse uma pandemia de planta, minha gente. Uma pandemia, espalha muito fácil angiosperma. Pra você ter uma ideia, o coqueiro, não é natural do Brasil, é natural da África. O danado, teoricamente, veio boiando e chegou aqui no litoral. Só chegou porque é uma angiosperma, porque tem o fruto, o coco. Um fruto bem estranho, a gente vai estudar, viu? Um fruto seco que tem água dentro. Mas a água é dentro da semente, não tem nada a ver com fruto. Deixa para a aula de fruto que vai ficar parecendo uma feira. A gente vai fazer aqui, certo? Então, evolução vegetal, a parte mais importante para a aula. Ou melhor, da aula. Vamos para frente. Reprodução de planta. Vamos focar aqui? Ver se o foco tá bom. Vamos aqui, ó. Reprodução de planta. Aqui está a dificuldade do aluno. Por que o aluno tem dificuldade nisso aqui, ó? Ele tem que entender que eu vou fazer inclusive um resumo para vocês. Num lado, vai ser no lado esquerdo, nós vamos ter o indivíduo gametófito. Obviamente ele vai produzir gameta. E do outro lado, lado direito do ciclo, a gente vai ter o indivíduo esporófito. Ele vai produzir esporo. Aqui eu coloquei para você já ir acostumando com o nome, ó. Gameta macho, em botânica, ou é anterozoide. Se for um anterozoide, pode dizer que essa planta depende de água para reprodução. São as plantas mais simples. Criptógamas são elas aí, ó, briófitas e pteridófitas. Dependem de água para reprodução. Inclusive esse nome criptógama, cripto, é porque a estrutura reprodutiva é escondida. De mensagem criptografada, escondida. Já as plantas mais evoluídas, ó, produzem um gameta masculino sem flagelo. O anterozoide tem flagelo. Ele é assim, ó, tem 2 flagelos. As plantas mais evoluídas, o macho produz um gameta sem flagelo, assim, ó. Nem precisa de flagelo, porque tem um tubo polínico para escorregar. Quem tem tubo polínico, gimnosperma e angiosperma. Então, macho de angiosperma e gimnosperma faz núcleo espermático. Macho de briófita e pteridófita faz anterozoide. Ainda bem que qualquer planta fêmea, o gameta feminino chama osfera. E não vai dizer óvulo não, viu? É osfera. Ah, eu já vi óvulo em botânica. É uma caixa, é uma estruturazinha que guarda a osfera. Óvulo é gameta de fêmea humana. Fêmea planta, o gameta chama osfera. Qualquer planta na face da Terra, certo? Tiago, e quando a gente estiver estudando o esporófito? Aí você vai ver que é um indivíduo produtor de esporo. Esporo de macho, bota o micro porque ele é pequeno, micrósporo. Ou então, fazendo referência ao masculino, andrósporo. Ó, esporo pequeno, micrósporo. Já a fêmea, o esporo é grande, esporo macrósporo. Ou então gino, fazendo referência à fêmea, de ginecologista, esporo de fêmea, gino. Eu prefiro chamar tudo de esporo. Eu não vou mentir, eu prefiro chamar tudo de esporo. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos mostrar esse ciclo reprodutivo para acabar a nossa primeira aula. Vamos lá. Então, tá aqui o esquema, ó. Nós temos um gametófito que libera gameta e, obviamente, eu vou ter que ter outro gametófito para liberar o gameta feminino. Esse gametófito libera o gameta masculino, aqui o gameta feminino. Uma coisa para chamar a atenção de vocês, ó. O gametófito faz gameta por mitose. É fatorial. Isso já complica a cabeça do aluno, que a gente aprendeu desde pequeno que gameta é feito por meiose. Só que no ciclo reprodutivo dos animais. Em planta, gameta é feito por mitose, manutenção de carga genética. O gametófito é N, o gameta produzido vai ser N. Vai ter um gametófito feminino que vai fazer esse gameta feminino, tudo por mitose. Sim, é fatorial, quer dizer mitose, certo? Na biologia. Aí esta fecundação, ou seja, a união dos gametas, vai acontecer dentro da fêmea, porque ela é uma embriófita. Fecundação, aparece um zigoto dentro da fêmea. Olha a carga genética do zigoto, 2N. Aí esse zigoto vai crescendo dentro da fêmea, gerando a segunda fase da vida, o esporófito. Porque se tiver carga genética 2N em botânica, é um esporófito, é um indivíduo que vai produzir esporo. Então a carga genética, esporo é N, o esporófito é 2N. Então aqui a divisão celular vai ser uma R fatorial. Isso quer dizer meiose, certo? Meiose. E aí o esporo vai ser lançado no meio e de repente o esporófito, ou melhor, o esporo origina novos indivíduos gametófitos. Veja que alternou. Eu comecei com gametófito, passei pelo esporófito e voltei para gametófito. Tiago, onde é que eu começo o ciclo reprodutivo das plantas? A resposta depende das plantas, ou da planta que você está falando. Já ouviu falar naquela história de fase dominante do ciclo?
Ei, um macetezinho. Não gosto muito de macete não, mas lá vai um macetezinho. Se tiver a letra E no nome da planta, a fase dominante é o esporófito. Então vamos lá. Briófitas. Briófitas. Você está lendo alguma letra E aqui? Não, né? Então começa pelo gametófito. E aí vai passar por uma fase de esporófito que faz o seu serviço e morre para gerar novos gametófitos. A fase dominante do ciclo vai ser o gametófito nas briófitas, como a gente vai ver na aula de briófita. Agora vamos para cá. Segunda planta. Pteridófitas. Opa, pteridófitas tem letra E. Começa o ciclo pelo esporófito. O esporófito, ou seja, a samambaia, é um esporófito, produz esporo, vai aparecer rapidamente gametófito para fazer gameta, zigoto e uma nova samambaia. Aquilo ali morre muito rápido. Fase dominante, esporófito, porque tem a letra E no nome. Gimnospermas. Opa, letra E, começa pelo esporófito, é a fase dominante. Faz o ciclo, passa pelo gametófito só para fazer a fecundação, ele morre e volta para cá, para um novo esporófito, é a fase dominante. Angiospermas. Aí, ó, angiospermas. Tem letra E, começa pelo esporófito, é a fase dominante. Então, só quem começa pelo gametófito é uma briófita. Só para a gente dar um exemplo, Yuri, está acabando o tempo da aula. Você agora vai ser um musgo macho e eu vou ser um musgo fêmea. Cuidado com o Covid-19. Vai para ali, Yuri. O que é que acontece? Você é o macho, eu sou a fêmea. Yuri, isto aqui é seu gameta. Depois passe álcool em gel na mão, por favor. Esse é seu gameta. O gameta masculino nas briófitas, a gente vai representar a briófita. É o anterozoide. Então ele parece um espermatozoide. Ele vai nadando. Certo, Yuri? Eu sou uma fêmea. Calma, Yuri, deixa de ser safadão. Vamos lá. Eu sou uma fêmea, uma musga, musgo fêmea. Você é um musgo macho. Vou começar o ciclo pelo gametófito ali, Yuri. Ó. Gametófito masculino, você vai fazer esse gameta. E eu vou fazer o meu gametófito feminino. Me dá a tampa do lápis, por favor, Yuri. Depois a gente passa o gel na mão, de longe. Isso, garoto. Vamos lá. Isso aqui é meu gameta feminino. Gameta feminino é osfera. Estou aqui com miosfera. Você, safadão, paquerando comigo, planta excesso, pode ficar distante. Vai, manda teu gameta. Não jogue não, homem, pelo amor de Deus. Vem nadando assim, nadando. Vai me fecundar. Lá vai. Pensa no nojo. Olha, eita danado. Engravidei. Fecundação, vai ter agora um zigoto dentro de mim. Vai começar a nascer um indivíduo 2N. Multiplicação celular, ou seja, mitose. Mitose. Pode ficar aí, Yuri, pode ficar aí. Mitose. Dentro de mim vai começar a sair um ser estranho, um esporófito. Saiu o esporófito. Esse ainda não é o nosso filho, Yuri. Isso é uma fase passageira. Esse esporófito vai fazer meiose dentro dele, um bocado de esporo, e vai lançar esses esporos no meio. Uma cápsula estoura assim, lança os esporos no meio. Aí no meio, esses esporos germinam e vai nascer um bocado de iurinho. Nossos filhos, que são gametófitos. Então, alternou. Gametófito, nasceu o esporófito, e aí, ó, gametófito de novo. É porque o pessoal não tá vendo, mas no chão tá nascendo uns iurinhos, assim, ó, tudo de barbinha. Ei, valeu, até a próxima aula, galera. Tchau.